Louvado seja Deus, você meu irmão, você minha irmã, que está ligadinho aí na Integração FM. Quero mandar um abração para você, eu quero dizer para você, acredite em Deus. Louve ao Senhor, acredite em Deus, porque Deus é quem guarda a tua família. Deus é quem guarda a tua casa. Eu tenho recebido muitos telefonemas esta semana. Eu tenho recebido telefonemas de pessoas que estão com medo de morrer. E algumas delas afastadas do caminho do Senhor. Então há um momento ainda. A porta da salvação não se fechou. A porta da salvação ainda está aberta para muitas pessoas. Então você que está na sua casa aí, ligadinho pela Integração FM, você que está na live nos acompanhando, Deus é o nosso galardeador, Deus é o nosso justo juiz, Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que tem cuidado da sua igreja, tem cuidado da sua família, tem cuidado da nossa casa. Por isso, não perca a esperança no Senhor. Crê somente e verás o poder de Deus. Louvamos ao Senhor por todos que estão aqui, queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade no culto de domingo, culto da família. Já estamos aí, irmãos, pregando a palavra de Deus todos os dias, buscando fazer a vontade de Deus. Então dá tempo de você compartilhar. Tem muita gente aí, Felipe? Compartilha aí, irmão, porque eu vou trazer uma palavra poderosa. Compartilha que eu vou trazer uma palavra para trazer a memória das pessoas a importância da igreja. Eu vou estar hoje, irmão, pregando forte, hein? Então você compartilha aí com os seus irmãos, amigos, desde que essa palavra chegue até mais pessoas, porque pessoas vão precisar voltar para Jesus. Estamos às portas aí de uma grande colheita para o reino de Deus. Então nós precisamos que este evangelho chegue a muitas pessoas. Quanto mais pessoas serão alcançadas por esse evangelho, melhor, porque o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vamos para a palavra de Deus. Você que tem a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos lembrar que Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo de Deus, e nós vamos entrar em um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu espero, meus irmãos, aí entrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Grande é o que o Senhor vai fazer no meio de nós. Quero mandar a saudação especial a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão nos ouvindo pela Integração FM. Você está ligadinho na Integração. Esse é o culto da Igreja Evangélica Salvando Almas, culto da família. Quero mandar um abraço também especial aí a você que está também nas cidades nos acompanhando pelo Facebook. Dá um glória aí. Fala da cidade que você está nos acompanhando aí. O Felipe está ali. Ele vai estar passando para nós a sua cidade, o local onde você está cultuando a Deus. E nós estaremos aqui falando sobre a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 1 a seguir diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Vou repetir: e fez-se uma grande perseguição na igreja, e todos que estavam ali foram dispersos. Vou repetir para que vocês entendam. E também Saulo consistiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samária, exceto os apóstolos.
apóstolos. Até aí, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre todo o período da igreja. Todo o período da igreja, a igreja ela vem sofrendo uma perseguição durante toda a existência. A existência da igreja nós conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos, assim como quando Jesus morreu, ressuscitou e foi levado a Deus, ali já começou a igreja a sofrer perseguições. Mas nós encontramos a perseguição ao povo de Deus muito antes. Vou dar um exemplo. Moisés pede para o faraó: quero levar o povo para adorar a Deus. Quero pegar o meu povo para que eles possam adorar a Deus. Então o faraó fala o seguinte: põe trabalho nesse povo, que eles estão com o tempo ocioso. Aumenta o trabalho desse povo para que eles não tenham tempo para adorar a Deus. Vocês perceberam alguma coisa, irmãos, de semelhante ou não? Hoje os faraós estão fazendo diferente. Hoje eles tiram o trabalho do povo, eles impedem o povo de trabalhar e também impedem o povo de adorar a Deus. Quer dizer, as armas do diabo, as ferramentas de Satanás é a mesma. As armas do diabo contra a igreja, elas são as mesmas. Mas as armas forjadas contra a igreja não prevalecerá para aquilo que foi enviada. Maior é o que está conosco. Então nós estamos encontrando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, uma grande perseguição contra a igreja, aonde Estevão já tinha sido morto como o primeiro mártir do Novo Testamento. Estevão tinha acabado de ser morto, a perseguição só iria aumentar. A perseguição só iria aumentar. E quando a perseguição aumentou, qual que eram os planos do inimigo de nossa alma? Que quando a igreja fosse cada vez mais perseguida, que o povo se calasse. Quando a igreja fosse cada vez mais perseguida, que o povo deixasse de servir Jesus Cristo. Quando o povo cada vez mais perseguido, que o povo deixasse de buscar Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Deixa eu falar uma coisa, talvez, acho que os governantes, acho que eles não aprenderam ainda com a história da igreja. Eles talvez não tenham obrigação de aprender também, né? Mas deixa eu falar uma coisa para os governantes, deixa eu falar uma coisa. A igreja, quanto mais é perseguida, mais ela cresce. A igreja, quanto mais perseguida, mais ela ama Jesus. A igreja, quanto mais impedimento, mais ela busca Deus. A igreja, quanto mais impedimento, mais nasce crente. Mais crente é batizado com o Espírito Santo. Mais crente busca o Senhor. Então, a igreja perseguida só cresceu. Olha aqui fala a palavra de Deus. E eles foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samária, exceto os apóstolos. E aonde eles iam chegando, eles iam anunciando a palavra de Deus. Aonde eles iam chegando, eles iam pregando a palavra de Deus. Aonde eles iam chegando, eles iam anunciando Jesus Cristo. Aonde eles iam pregando, eles iam anunciando a glória ao Senhor. Então a igreja foi crescendo em todos os lugares, porque a palavra do Senhor começou a ser cumprida. A palavra do Senhor vai ser cumprida na minha e na tua vida. E a palavra é: ide, levai o evangelho a toda a criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Então a igreja começou a espalhar o evangelho. A igreja começou a espalhar o evangelho. Então a igreja, ela só cresceu nos longos dos anos. Ela só vem crescendo aos longos dos anos. E a igreja brasileira, desde que eu me conheço por crente, desde que eu me conheço por evangélico, ela sofreu também uma perseguição quando chegou o evangelho aqui, através dos irmãos, que começaram a instituir o evangelho, o protestantismo aqui na igreja. E começou a ter uma
perseguição no Brasil também. E essa perseguição que começou a haver no Brasil, fez com que a igreja evangélica no Brasil só crescesse também. A igreja começou a crescer. Ela sofria perseguições, aonde nós escutamos hinos do inário da nossa harpa cristã, nós escutamos hino dos inários da harpa, de onde os missionários que vinham para o Brasil, eles não tinham direito de nem enterrar seus filhos no cemitério. Eles não podiam nem enterrar seus filhos no cemitério porque não deixavam, porque eles eram crentes, porque eles eram evangélicos. E mesmo assim, a igreja, ela começou a crescer muito. Mesmo assim, a igreja começou a crescer de uma maneira que começou agora incomodar também os governantes. Porque, outroras, a igreja brasileira não tinha poder para eleger ninguém. Outroras, a igreja brasileira, ela era colocada como o terceiro poder. A igreja era lançada lá embaixo, não tinha poder de fazer nada. Mas a igreja foi crescendo. E eles começaram a ver que o povo evangélico foi crescendo. E eles começaram a ver que o povo evangélico foi crescendo. E o povo evangélico foi crescendo. E o povo do glória, do aleluia e do língua estranha foi crescendo. E agora a igreja está recebendo do Senhor uma grande oportunidade de crescimento. Por quê? Porque todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela não recuou. Vou repetir. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela não recuou. O que ela fez, pastor? Ela foi para cima. Ela foi marchando. Ela foi para cima. Ela foi para cima. E a igreja não vai parar. A igreja vai para cima. A igreja vai continuar. O evangelho vai continuar. A igreja vai continuar. E a igreja vai continuar. E não é só a igreja aqui não. É a igreja no mundo inteiro está partindo. Por quê, pastor? Porque Deus conta com a igreja que marcha. Deus conta com a igreja que vai levar o arrebatamento. Nós estamos perto do arrebatamento. Essa igreja do Senhor, ela vai ser responsável pela última colheita. Eu creio nisso. Então a igreja só vai crescer. Qual é a perseguição que a igreja evangélica tem sofrido? Eu vou falar do que eu tenho passado. A igreja evangélica ela tem sofrido um outro tipo de perseguição, até os dias atuais. Quais eram os tipos de perseguições que a igreja cristã sofria? Quando eu vim para o evangelho, eu comecei a sofrer perseguição da própria igreja evangélica. Os próprios evangélicos perseguiam evangélico. Eu era perseguido, eu pedia para ir no monte, pastores olhavam para mim e falavam, eu não levo qualquer um no monte. E a igreja, eu comecei a aprender. Falei, como que pode um negócio desse? Aquele que diz Pai do Senhor para a gente é aquele que nos persegue. Aquele que sauda a gente é aquele que nos persegue. E a igreja começou a crescer, mas a igreja começou a crescer no Brasil com perseguição. E eu lembro, outroras, o ensinamento de Jesus Cristo, quando João chegou para Jesus Cristo e disse, Senhor, eu proibi aqueles ali que não andam conosco, eu proibi eles, aqueles que não andam conosco, eu proibi eles de expulsar demônio. Ele achando que estava fazendo uma coisa certa, ele achando que estava fazendo uma coisa verdadeira, ele achando que estava fazendo uma coisa justa. E Jesus disse para ele, não proibais de expulsarem demônio, João, porque se é por nós, não é contra nós. Então o Senhor estava ensinando eles que o reino dividido não subsistirá. Mas agora eu quero trazer ao centro da existência, para que nós possamos meditar e para que nós possamos entender esse período da história, esse período que a igreja brasileira está passando, esse período onde nós estamos impossibilitados. Você que está na tua casa me acompanhando, eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui à noite no culto da família. Eu sei que você que está me acompanhando no Facebook, eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui. Eu sei que tem irmãos aí que estão nos ouvindo pela Integração FM, você está impossibilitado de estar na tua igreja. Você pode ser católico, pode ser evangélico, você está impossibilitado. Você que ama a tua igreja, você que tem amor pela tua igreja, você hoje está impossibilitado de ir na sua missa, você está impossibilitado hoje de ir no culto de oração. E hoje tem muitos irmãos e muitas irmãs no Brasil inteiro que estão impossibilitados hoje de cultuar a Deus. Eu tenho recebido telefonema de pessoas que têm falado, pastor, eu estava afastado da igreja, eu estava afastada da igreja, que falta que eu estou tendo de
poder ir na igreja. Que falta que eu estou tendo? Quer dizer, quando a igreja estava aberta, não vinha. Agora que a igreja está fechada, tem vontade de estar. Então já é o Espírito Santo trabalhando. Já é o Espírito Santo fazendo uma obra. Então veja bem, a maior perseguição que a igreja enfrentava nesses dias atuais, que nós outros enfrentávamos, era a igreja contra a igreja. Era a denominação tal contra a denominação de fulano de tal. Era a denominação de lá contra a denominação de cá. E hoje, todos estão vendo que nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Que a nossa luta é contra os principados e potestade das trevas da maldade. Hoje, eu converso com alguns pastores e eles perguntam: como que o senhor está, pastor Ricardo? Como que o senhor está suportando? Cuida da saúde, não passa nervoso. Cuidado, pastor, não vai morrer por causa de nervoso. Por quê? Porque todos estão vendo que estão no mesmo barco. É lógico, a palavra de Deus me fala que há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é um só. Repetindo, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, é um só. É lógico que muitas pessoas vão falar assim: olha, eu não gosto do jeito daquela igreja tal, eu não gosto do jeito da igreja do fulano de tal, eu não gosto do jeito da igreja de tal. Você não pode gostar, você tem que mudar esse comportamento teu de dizer eu não gosto. Você tem que dizer assim: eu não me encaixo no ensinamento de fulano, eu não encaixo no ensinamento de cicrano, mas eu tenho que entender que também são homens de Deus. Eu tenho que entender que são a igreja de Deus. Porque se todo mundo gostasse do pastor Ricardo, estaria errado. Eu gosto do jeito só da igreja salvando alma, estaria errado, porque todo mundo estaria aqui e as outras igrejas estariam vazias. E vice-versa. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. O próprio Deus fala: a minha casa há muitas moradas. Então a maior perseguição que a igreja percebia, que a igreja tinha brasileira, era a perseguição religiosa. Era a perseguição de crente contra crente. Ah, você vai me falar, mas teve a perseguição contra os políticos, os políticos que estavam defendendo a igreja. Eu queria perguntar: aonde estão os políticos defendendo a igreja nos dias de hoje? Que as igrejas não podem abrir a porta para o evangelho. Então deixa eu falar para os irmãos. Então agora, o Senhor deu um break. Todo mundo agora está quietinho. Todo mundo está fazendo live. Cai a live toda hora, que não aguenta. Está todo mundo agora fazendo seus cultos domésticos. Só que o culto doméstico não é suficiente. Tem alguém que fala assim: eu gosto do culto doméstico, eu gosto do culto da casa, porque nós somos igreja. Eu concordo que nós somos igreja, mas eu concordo também que a palavra fala: é tão bom e tão suave que os irmãos vivam e vivam com união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Nós temos que estar reunidos. Então a igreja brasileira vai mudar muito depois desse tempo. Você vai mudar a sua maneira de perceber sobre o evangelho. Você vai mudar a sua maneira de compreender sobre o evangelho. Você vai passar a saudar os seus irmãos na paz do Senhor na rua. Você vai começar a louvar o Senhor quando se abre uma igreja, quando tem mais irmãos indo para a igreja, e não importa a denominação, mas você vai glorificar mais o Senhor. Por quê? Porque esse período Deus está mostrando quem é o nosso inimigo. Nesse período, Deus está mostrando quem é o inimigo da igreja. Nesse período, Deus está falando: a igreja está sendo perseguida. E quem é o nosso adversário? Quem é que quer calar a igreja? Quem é que quer amordaçar os pastores? Quem é que quer deixar o povo sem a palavra de Deus? Mas eu quero falar: toda perseguição, depois que passa, vem o crescimento. Eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Toda perseguição, ela é acompanhada de um crescimento sobrenatural. Pode se preparar, porque o que Deus vai fazer é grande. E em contramão disso, nós temos também esta enfermidade que foi lançada para o mundo. Este mal que foi lançado para o mundo. Eu queria falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu queria falar para você que está me ouvindo aí. Quanto tempo faz que você não tem uma comunhão de verdade com Deus? Eu tenho encontrado pessoas que têm falado: pastor, eu estou com medo de morrer. Eu falei: ué, mas tu não é crente?
É, pastor, mas eu estava meio desviado aí. Eu não estava meio certinho. E como que vai ser, irmão? Se Deus resolver levar nossa vida, se o Senhor resolver usar este vírus para nos recolher, como que está a nossa casa? Que maneira que está a tua casa? Como o profeta foi até o rei, e Deus falou assim, vai até o rei e fala para ele colocar, Isaías, a casa dele em ordem. Como que está a nossa casa? Nossa casa tem estado em ordem? Nossa vida espiritual tem estado em ordem? Nós estamos com azeite nas nossas botijas? Porque muitas pessoas, irmãos, nunca iriam imaginar o que está acontecendo na nossa nação e no mundo. Nunca nós imaginaríamos que nós estaríamos privados de poder vir na casa do Senhor. Nunca nós imaginaríamos que nós seríamos impedidos de vir na casa do Senhor. Quando o salmista falava assim, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nunca houve na nossa história recente um impedimento tão grande para que as pessoas pudessem ouvir a Deus, para que as pessoas pudessem vir na casa do Senhor. Nunca houve um desejo tão grande de estar na casa do Senhor. Pessoas me ligando, dizendo, pastor, que vontade de estar na igreja. E algumas delas mandam mensagem para mim, algumas delas mandam mensagem, e eu observo que algumas delas era aquele crente de ceia, só aparecia na ceia do Senhor. E hoje está sedento de vontade de estar na casa do Senhor. Quando nós começamos a meditar sobre isso, sobre a importância da casa do Senhor, nós encontramos também pessoas que têm falado o quão é importante a casa do Senhor, o quão é importante a igreja como instituição, o quanto é importante você ter as portas abertas, quando irmãos choram para poder vir aos cultos, quando irmãos estão sofrendo por não estar na casa do Senhor, quando irmãos estão falando, Senhor, eu quero estar na tua casa, porque eu sei que os que são plantados na sua casa florescerão. Então nós estamos vendo que o Senhor está mudando também a mentalidade dos crentes que vão à igreja. O Senhor está mostrando sobre a necessidade de quando nós formos prestar um culto para Deus, que nós estivermos na casa do Senhor, nós possamos estar aqui buscando o Senhor em verdade, buscar o Espírito Santo com tanta alegria, com tanta fé, com tanto fervor. Então o Senhor está mostrando várias coisas no mundo. Eu quero falar para os irmãos, está fechado hoje, impossibilitado de culto. Eu vou repetir, está fechado hoje, impossibilitado de culto, a igreja grande como a igreja pequena. Está impossibilitado de culto a igreja com 15 mil, quanto a igreja com 50. Está impossibilitado de culto. O que significa isso, pastor? Significa que para Deus todos nós somos iguais. A Deus não há acepção de pessoas. Mas isso significa também uma coisa, meus irmãos. Aquela igreja que tem 15 mil, ela começou como uma igreja pequenininha. Ela começou como uma igreja de Atos dos Apóstolos que nós começamos a pregar aqui. Ela começou também pequenininha. E louvado a Deus que ela chegou a 15 mil e aí para frente. Então isso significa o seguinte, irmão, o inimigo ele tem raiva tanto da igreja grande como da igreja pequena. Sabe por quê? Porque ele sabe que ambas fazem um estrago nas trevas. Ele sabe que ambas as igrejas fazem um estrago no mundo espiritual. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, para voltar para o Senhor. Eu convido você para poder entregar a sua família a Deus, para você orar a Deus na sua casa, e para você também dar força para os seus pastores, porque eu tenho recebido telefonema de alguns irmãos, de algumas irmãs, que está uma grande preocupação. Falar, pastor, quanto tempo vai durar isso? Eu não sei quanto tempo vai durar, irmão. Você também não sabe quanto tempo vai durar, mas o que nós sabemos é que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse período que a igreja está passando, é um período que nós temos que amadurecer também a nossa vida espiritual. Um período que nós temos que amadurecer a nossa vida
como crente, um período que nós temos que ser mais fervorosos. Eu estou esperando muitos irmãos chegar na igreja quando liberar. Eu estou esperando muitos irmãos chegarem na igreja que faz anos que eu nem via. Estou esperando ver aqueles irmãos chegar e falar assim, pastor, estou voltando. Estou voltando. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. E ele está tentando, irmão, fazer com que a igreja não clame, fazer com que a igreja não busque, fazer com que a igreja não vá à casa do Senhor, mas a igreja está orando. Pessoas estão orando nas suas casas, pessoas estão clamando nas suas casas e pessoas estão se revestindo do poder do alto. Então você sabe, meu irmão, que estamos aí vivendo um período difícil, onde a fé vai nos sustentar em pé, aonde a fé vai nos fortalecer como mais que vencedor, e vai ter muito crente, irmão, se renovando, refazendo suas alianças com Deus, vai ter muito crente voltando para Jesus Cristo, se firmando, porque o arrebatamento da igreja está muito perto. Então, voltando para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Paulo foi um dos maiores perseguidores, até então, no princípio, o início da igreja, aonde ele pega uma carta pessoalmente, para que ele pudesse perseguir a igreja do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse que o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então nós estamos avisados sobre uma perseguição, que outrora foi como eu falei, era uma perseguição interna. O que Deus permitiu? Para que a igreja acorde e mostrasse para todas as igrejas que a nossa luta é contra Satanás. E agora Paulo, ele começa a perseguir os crentes, ele começa uma perseguição tremenda. E os crentes começam a espalhar para todos os lados. Um vai para um lado, outro vai para o outro lado, mas o evangelho continua sendo pregado até os dias atuais. Agora chega no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a minha Bíblia e a tua fala sobre a conversão de Saulo, sobre a conversão. Deus falou assim, ele é o que está perseguindo? É. Ele é o que está matando o crente? É. Então tá bom, eu vou tratar com ele pessoalmente. Eu vou repetir. Que Deus tem um jeito de trabalhar diferente do nosso. Então eu vou repetir. Deus falou. Ele está perseguindo? Ele está atacando os crentes? Sim. Então eu vou tratar com ele diferente. Eu quero falar um negócio, meu irmão. Governador de São Paulo, João Dória. A partir de hoje eu passo a fazer oração pela tua vida para você se converter. A partir de hoje eu entrego a tua vida na mão do meu Deus. E ele não vai te matar, não. Porque tem muitos aí pedindo coisas contra a tua vida. Eu vou orar para que você se converta e se renda ao meu Deus, assim como o apóstolo Paulo se rendeu. Continuo lendo a palavra do Senhor, que diz assim, e Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco e carta para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Olha lá, achava que a igreja era seita. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegues? E disse, quem és o Senhor? E ele disse, o Senhor, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe, Senhor, levanta-te e entra à cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo-se os olhos, não via ninguém. E guiando-se pelas mãos, conduziram a Damasco. E este teve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe, Senhor, em visão. Deus abra a visão dos Ananias na nossa nação. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois és que ele está orando. E numa visão ele viu, entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para tornar a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. E diz-lhe, eu vou repetir aqui, só vou dar uma pausa aqui, e diz que ele tem poder para prender todos que invocam o seu nome. Eu já vi pastor nesses dias recebendo uma intimação de que se não acabasse com o culto, seria preso. Está se repetindo novamente, irmãos. Mas a igreja só vai crescer. E olha que Deus fala a respeito dele. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eita glória! Quanto mais apertar a igreja, mais a igreja vai crescer. E o que tem incomodado Satanás, o que tem incomodado o inimigo de nossa alma, é os que estão nos perseguindo, vão se converter também. Os que estão nos perseguindo vão sentir o poder do nosso Deus. Por isso que querem calar a igreja. Por isso que querem amordaçar a igreja. Por isso que querem deixar a casa do Senhor com as portas lacradas. Porque eu quero entender de que se um comércio está aberto, passando 500 a 600 pessoas por dia, está aberto, uma casa do Senhor para passar 50 pessoas por semana não teria problema nenhum. Uma casa do Senhor, mesmo que fosse 100, não traria problema. Mas nós sabemos de onde vem isso. Então o Senhor vai desarmar as armas do valente. Então o que Deus fez? Quem que está perseguindo? Paulo, então eu vou converter ele. Ele vai parar de perseguir. Por quê? Porque quando ele encontrar Jesus Cristo, ele vai entender por que ele tem tanta raiva do crente. Porque qual que era a raiva do Paulo? Era a raiva da fé do crente. Era a raiva de ver Estevão sendo apedrejado até a morte e não negando Jesus e vendo o céu aberto ainda. Então, há umas perseguições aí que o inimigo eles perseguem a igreja. Isso vai acontecer durante toda a história da igreja, aconteceu durante o princípio de perseguir o povo de Deus, mas há algo que eu queria falar para os irmãos. Há muita gente que te persegue e não sabe por que te persegue. Há muita gente que te persegue e não entendeu por que te persegue. Há muitas pessoas que te perseguem por causa daquilo que você tem.
É por causa da presença de Deus na tua vida. É por causa das bênçãos do Senhor. É por causa que você é escutado por Deus, você é ouvido por Deus. É por causa que Deus te ouve. É por causa que Deus está na tua vida. Então eu quero falar para toda a igreja. Para toda a igreja. O crescimento, se prepara pastores para comprar cadeira. O crescimento vai vir. Virá pessoas que você nunca imaginou que se converteriam. Virá pessoas que você nunca imaginou. Porque se tem uma coisa que o crente é bom é orar. Se tem uma coisa que o crente é bom é orar. Olha, eu não gosto daquele crente não, mas leva a carteira lá para ele orar. Ora para a carteira de trabalho, o rapaz arruma emprego. Olha, eu não gosto daquele crente não, mas eu estou com um negócio aqui, meio demônio nas minhas costas, eu vou lá receber uma oração dele, o demônio vai embora. Mas agora chegou um negócio aí. Chegou um negócio aí que é independente de oração de homens. Chegou um vírus aí que é com Deus. Porque tem coisa que é para o homem, tem coisa que é para Deus. E que Deus sopra esses vírus para longe da nossa nação. Que Deus sopra esse vírus para as profundezas do mar. Para que as pessoas venham ter livramento do Senhor. Que o Senhor guarde a nossa casa. Que o Senhor guarde a nossa família. Que o Senhor guarde a igreja. Que o Senhor guarde a você, meu irmão e minha irmã, que está aí nos ouvindo pela Integração FM. Que o Senhor guarde a tua família. Tem pais e família chorando nessa nação. Tem pais e família chorando porque não tem o alimento para levar para os seus. Tem pais e família que estão pensando amanhã o que fazer. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, não faça nada contra a tua vida. A última resposta é de Deus. Deus tem um selar ramalecote para a tua vida. Deus tem um escape para a tua vida. Não faça nada. Já tem irmãos que tentaram contra a vida. Não faça nada contra a tua vida. Creia em Deus. Não perca a tua esperança. Não perca, porque Deus vai entrar com providência. Deus, nessa hora, tem estado cuidando do seu povo. Deus, nessa hora, tem cuidado da sua igreja. Essa hora o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. E Deus vai cuidar de você. E Deus vai cuidar da tua família. E Deus vai cuidar. Então você que está orando, irmão, você que está buscando, continue orando na sua casa, continue buscando na sua casa, porque a última resposta vai ser de Deus. Então agora Paulo, ele tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, um encontro que muda toda a sua história, um encontro que torna Paulo um dos grandes da palavra de Deus. Aprendeu muito, nos ensinou muito através das Escrituras. E eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, nesse período, aprenda com o Senhor. Aprenda com o Senhor na tua casa, como se você tivesse igual João na ilha de Patmos, como se tivesse preso, como se você tivesse como o apóstolo Paulo também, que ele nos fala em suas cartas a Tessalonicenses, o quanto ele gostaria de estar conosco, mas ele não pôde estar. Então você que está na sua casa, ore a Deus, busque ao Senhor, porque o Senhor está bem pertinho de você aí. O Senhor está te guardando, o Senhor está guardando a sua casa. E eu tenho dito, irmão, que o Senhor não vai perder a batalha. Olha o que aconteceu com Paulo, irmãos. Só para você ter uma ideia. Esse período não é novo. Esse período não é novo na história da Bíblia, mas na história do Brasil pode ser um período novo. Pode ter acontecido em casos isolados, de algumas igrejas ser lacrada, de algumas igrejas ser fechada, mas em casos isolados, mas um caso desse não é novo. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu aprendi a conviver com o que tenho, eu aprendi a ter aflições, eu aprendi a sofrer perseguições. Ele fala desse período que nós, crentes, estamos passando, que nós, pastores, estamos passando. Na sua carta em Tessalonicenses, capítulo 2, 17, diz assim, nós, porém, irmãos, sendo privado de vós, olha lá, olha o apóstolo Paulo falando, nós, irmãos,
Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Olha lá, ele está falando. Nós, porém, irmãos, fomos privados de estar convosco, de estar na presença de todos, fomos privados de olhar no rosto de todos. E tem irmãos aí que não entenderam. Quando os pastores colocam as cadeiras com as fotos da pessoa, aquilo dói para o pastor. O pastor está pregando na igreja, aquela visão que os irmãos já estão vendo no Facebook, quero mandar uma saudação ao apóstolo Ezequiel Pires, Deus abençoe o ministério dele. Aquela cadeira que tem as fotos, aquilo significa que quando ele está orando ali, ele tem olhado para as cadeiras vazias e ele tem visto cada irmão sentado ali e a preocupação pastoral, o que está acontecendo na vida desses irmãos, para que esses irmãos não esfriem na fé, para que esses irmãos não caiam no abismo, para que esses irmãos não se dispersem, para que esses irmãos não fiquem por aí, não desanimem, para que esses irmãos não caiam em pecado, para que esses irmãos não aconteça nenhum mal dos vírus a alcançar a vida deles e ceifar a vida deles, porque olha a preocupação do pastor, não somente com a vida física, mas com a vida espiritual. Por quê, pastor Ricardo? Porque nós somos privados de estar juntos. Nós somos privados, como diz a palavra em Tessalonicenses, nós estamos impedidos de estar junto com os irmãos. Então há uma preocupação espiritual também, dizendo, Senhor, não deixa que aquele irmão desvie. Não deixa que aquela irmã desvie, porque se desviar, o vírus pegar e essa pessoa morrer, ela perde a salvação dela. Porque a palavra de Deus fala que não é como começa, é como termina. E agora nós não estamos tendo condição de cuidar de perto. Então, quando põe aquelas fotos e os irmãos olham, olha que bonito, o pastor colocou a foto de cada irmão no banco. Irmão, aquilo para o pastor dói. Sabe por quê? Porque você não é uma foto. Você não é uma foto, você é uma pessoa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a igreja de Deus dentro da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja que vai morar no céu. Então o apóstolo Paulo, quando fala assim, nós, porém, irmãos, sendo privados, olha, ali foi o quê? Privado, foi impedido. E ele vai mostrar quem impediu. Aqui ele vai falar quem impediu. Se eu dou nome, até os crentes batem em mim. Quando eu dou nome aos bois, até os crentes batem em mim. E ele deu nome aqui. Ele não escondeu quem estava privando ele de estar com os irmãos. Olha lá. De um tempo, à vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Olha o que ele queria, ver o vosso rosto. Está entendendo porque os rostos ficam nas cadeiras? Está entendendo porque os pastores colocam o rosto na cadeira? Porque tem saudade, porque está acompanhando. Às vezes você pensa assim, o pastor está na igreja, nem olhou para mim, sei que pense, irmão. O pastor conhece o andar da pessoa dentro da igreja. Tem irmão, às vezes, que entra aqui, eu falo para o irmão, o que está acontecendo? Não aconteceu nada, pastor. Fala, irmão, vai enganar eu. Pastor, estou com um problema. Então o pastor, ele conhece. Porque João capítulo 10 fala que a ovelha conhece o pastor e o pastor conhece a ovelha. Está falando de Jesus Cristo. Mas aquele que tem zelo pela casa do Senhor, aquele que tem zelo pelo rebanho, ele conhece também, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então o apóstolo Paulo está falando aqui exatamente isso aqui. Aí ele fala assim, pelo bem que quisermos uma outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Olha lá. O inimigo impediu, ele está falando, mas o inimigo me impediu de estar com vocês. Me impediu de estar na presença de vocês. Me impediu de estar pessoalmente com vocês. Mas não me impediu do quê? De coração. Não impediu de eu estar com vocês em oração.
não impediu de estar com vocês clamando, não impediu de estar com vocês buscando, não impediu de estar com vocês em jejum, não impediu de estar com vocês mergulhado até mesmo em lágrimas, mas eu creio que esse tempo vai passar. Eu creio que Deus fará uma grande obra nas nossas igrejas e virá muitas almas para o Senhor. Então o que eu peço agora para os irmãos, o que eu rogo agora para os irmãos, é que os irmãos se cuidem, que os irmãos de 60 anos, mais de 60 anos, se cuidem, tome cuidado, vigie, porque na volta segura a gente, hein? Segura a gente. Eu já estou falando para as irmãs da cozinha que na volta pode preparar uma jantona para a igreja inteirinha aí. Vai ser uma festa de mais de 10 dias. Igual a festa de Israel, igual a festa das bodas. Nós vamos fazer a festa das bodas. Semanas e semanas de festa, louvando e magnificando o nome do nosso Senhor Deus. Porque Deus é fiel. Então eu queria falar para você, meu irmão e minha irmã, que está aí na tua casa agora, abatido, abatida. Não fica aí, irmão, deixando a depressão tomar conta. Não fica deixando que as preocupações consumam a tua vida. Entre em contato com um irmão, com uma irmã de igreja. Entre em contato em oração, para que você possa fortalecer, assim como a palavra está falando. Porque olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória. Vós sois a nossa glória e a sua vinda. Então, irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos. Esse tempo vai passar e nós iremos glorificar o nome do Senhor. Fala para o teu irmão onde você está, na tua casa, para esta pessoa que está ouvindo esta pregação perto de você. Diz para o teu irmão assim: a igreja tem reservas. A igreja tem reservas, a igreja é eu e você. Nós temos reservas espirituais, nós temos reservas de fé, nós temos reservas do Senhor. E o Senhor vai fazer uma grande obra. Alexandre, solta mais 2 louvor. Vamos escutar mais 2 louvor, irmãos? Você na integração FM, na live também. Vamos escutar mais 2 louvor. Dá um tempinho de beber uma água.
velha, há muito tempo ela ficou para trás. E quando ali começava os cultos, tinha primeiro uma oração. Irmão José trazia sanfona, outros traziam viola e violão, entoava os louvores da harpa, todos cantavam com muita unção. Igreja velha, você não morreu, dentro de mim você viva está. Foi em você que eu aceitei Jesus, foi com Jesus que eu aprendi a amar. Saudavam, falando em mistério, outro chorava no ombro do pastor, e o poder de Jesus caía, manifestava até no pecador, e a igreja toda se alegrava e exaltava o nome do Senhor. Igreja velha, você não morreu, dentro de mim você viva está. Foi em você que eu aceitei Jesus, foi com Jesus que eu aprendi a amar. Igreja velha, você não de mim você viva está. Foi em você que eu aceitei Jesus, foi com Jesus que eu aprendi a amar.
Louvado seja Deus. Ei, igreja velha, você não morreu. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando na Integração FM. Estamos sendo aqui, muitos irmãos nos acompanhando na live. Eu queria pedir para os irmãos que estão nos acompanhando na live, digita aí a tua cidade. Digita a cidade que você está nos acompanhando aí, para que nós possamos dar uma saudação a você. Digita aí a cidade onde você está nos acompanhando, nós vamos dar uma saudação daqui a pouquinho. Quero orar aos irmãos dizendo que passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero dizer que Deus tem te guardado, que Deus tem estado com você, meu irmão e minha irmã, que Deus tem estado na tua casa, e que glória seja a Deus, que o azeite do Senhor na tua vida não venha, meu irmão, a faltar nesse momento. Então nós temos aqui já irmãos de Conchas, da cidade de Conchas, Barra Bonita também está nos acompanhando. Olha quanta gente, quantas pessoas da região têm nos acompanhado aí. São Manuel, então tem irmãos aí, Itatinga também, Deus abençoe os irmãos de Itatinga, São Manuel também, os irmãos também que estão nos acompanhando na Integração FM. Então digita aí a cidade que você está, nós vamos mandar uma saudação e louvamos ao Senhor por causa disso. Eu quero dizer a você de São Manuel, os irmãos da Igreja Evangélica de São Manuel, entre em contato com os irmãos, com a irmã Neia, com a irmã Shirley ou comigo mesmo, que nós estaremos ministrando a ceia durante essa semana para os irmãos. Então os irmãos vão estar tomando a ceia do Senhor e eu vou explicar como os irmãos vão tomar a ceia. Você de Conchas também aguenta aí, assim que nós ministrarmos a ceia para São Manuel, nós iremos para Conchas ministrar a ceia para os irmãos também. Então, Deus Todo-Poderoso, peço que o Senhor guarde a cada um. Que o Senhor guarde, Senhor. Se porventura houver alguém que está nos ouvindo na casa, alguém que estiver nos ouvindo, Senhor Deus, do seu lar, alguém que estiver nos ouvindo, Senhor, da sua residência, está parado agora e precisa voltar para Jesus. Você que está nos escutando também na sua casa está parado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mateus fala, cada dia tem seu mal. Nós precisamos de Jesus hoje. Então eu vou pedir para o irmão soltar um louvor. Você escuta esse louvor. Depois eu vou fazer a oração final. E eu creio que Deus fará uma obra na tua vida. Diga onde você está aí, eu quero Jesus na minha vida mais que nunca. Olha, irmão, não conheço sua vida, não conheço seus problemas, mas eu quero te ajudar. Meu irmão, você parece tão triste, mas a solução existe. Basta você confiar. Mesmo que você errou, Ele não te abandonou. Ele quer te perdoar. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo ama você. Não precisa mais chorar. Jesus te ama. Ele quer te perdoar. Não precisa mais chorar. Volte logo, meu irmão. Jesus te ama. Ele não te abandonou.
volte logo, meu irmão. Meu irmão, a solidão fala contigo, mas o seu melhor amigo não quer mais te ver assim. Olha, irmão, mande a solidão embora, volte pra Jesus agora e ponha nesta dor um fim. Mesmo que você errou, Ele não te abandonou, Ele quer te perdoar. Ele tem todo o poder, Jesus Cristo ama você, não precisa mais chorar. Jesus te ama, Ele quer te perdoar, não precisa mais chorar. Volte logo, meu irmão. Jesus te ama, Ele não te abandonou. Foi você quem se afastou. Volte logo, meu irmão. Volte logo, meu irmão. Volte logo, meu irmão. Volte logo, meu irmão. Eu quero mandar também um abração aos nossos irmãos de Itupeva, que está nos acompanhando aqui, Vinhedo e Campos Mourão, Paraná. Zé Lemos, um abraço. Então eu quero dizer aos irmãos e irmãs que você que está ouvindo esse louvor aí, nós vamos fazer oração. Você receba Jesus na tua vida onde você está. Se você estiver voltando para Jesus, se você estiver na live, você diz sim aí. Se você estiver na sua casa, voltando para Jesus, faça uma oração ao Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que Deus tem nos guardado, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem cuidado da nossa família, que o Senhor tem cuidado da nossa história. Eu quero lhe pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre o nosso país. Quero pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre a nossa nação, Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre esse meu irmão e minha irmã, que está agora, Senhor, reconciliando com o Senhor. Este meu irmão, esta minha irmã que está voltando para os seus caminhos, essa pessoa que está na sua casa, ouvindo pela rádio, no seu serviço, quem sabe, ouvindo pela rádio. Tem alguns irmãos que estão trabalhando que não podem deixar de trabalhar, os vigilantes, os guardas, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão nos hospitais, quem sabe está nos ouvindo, que sejam guardadas pelo Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, que a tua bênção se estenda para todos os hospitais, meu Pai. Que os enfermeiros, os médicos, os trabalhadores, Senhor, que os que estão enfermos, meu Pai, sejam curados. Que este novo tratamento, Senhor Deus, para este vírus tenha sucesso, Senhor. E as pessoas não morram, Senhor, deste vírus, Pai. Desses vírus, que mais pessoas sejam salvas, meu Pai. Que venha, Senhor Deus, o tratamento, que venha a vacina, Senhor. Que venha o mais rápido possível. Rogo por toda a nação, Senhor.
pelo chefe de família, pela mãe, pelo pai, que está encontrando dificuldades agora em trazer o pão nosso de cada dia, porque até nisso fomos privados, meu Pai, de trazer o pão nosso de cada dia, mas o Senhor nos trará o pão nosso de cada dia, porque assim como o Senhor cuidou do povo no deserto, o Senhor vai cuidar dos teus. Peço a sua rica bênção, Senhor, sobre todos que estão nos acompanhando nesse domingo aqui nesta live, Pai. Todos que acompanharam o culto, Senhor. Estamos com saudade, Senhor, da igreja. Peço a tua bênção, Senhor Deus, agora. E em nome de Jesus seja interrompido toda a ação do diabo contra nosso país. Seja interrompido as astúcias ciladas de Satanás contra a sua casa. Seja manietado este valente, ele seja agora manietado, enfraqueça, perca as forças, Satanás, em nome de Jesus. Satanás deste vírus, perca a força em nome de Jesus na nossa nação e no mundo. Perca suas forças. Parte em retirada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra que não volta vazia, porque o Senhor é o Deus que sara essa nação, o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa casa. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo, todo este mal contra as famílias, todo este mal contra as cidades, todo este mal, e o Senhor guarde a todos, em nome de Jesus, que você seja abençoado agora, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, até amanhã cedo no Salmo do dia. Irmãos, a música ela tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão. Fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui.